Porque o Trump tá se colocando aí como esse cara que quer a paz e tudo mais, indicado pro Nobel da Paz e tudo mais. Mas a gente faz ideia do que ele achou ruim nessa... Ele quer tudo. O problema é que ele quer tudo. Isso. A posição dele é maximalista. Entendi. Tipo assim, eu quero tudo. Eu quero o território inteiro. Bom, aí não tem conversa, Não né? dá, assim, mas o que o Trump ofereceu pra ele era muito ruim pra Ucrânia. E mesmo assim ele não quis. Aí o Trump tá começando a cair na real. Que, pô, o cara não quer. E aí chega uma hora que os Estados Unidos começam a perceber também que ele não pode dar tudo assim pra Rússia. Que isso não vai ser uma boa ideia. E muita gente falando na orelha dele, né? A Polônia. Pô, os poloneses estão obcecados. Os poloneses só pensam em guerra. O maior exército da Europa. Os caras estão treinando, estão falando que querem bomba atômica. Eles sabem que eles são próximo estão na lista ali, estão na fila. Tá bem do Óbvio. lado. Óbvio que a Polônia... Os poloneses vão lutar, assim, nível ucranianos. Vão se redescobrir sua identidade de guerreiro como nunca se viu. Porque já tá aflorando desde agora. E não vai ser uma coisa fácil. Então, eu não acho que ele vem para a Polônia, mas a hora que ele vier para um dos Bálticos ou para a Finlândia, a Polônia vai estar em pânico absoluto. E ela tá o dia inteiro falando na orelha do... Tá bom, você não gosta da Ucrânia. Só que se esse cara tiver a Ucrânia, ele tá colado em mim. E ele vai vir pra cima de mim. Então, chega uma hora que o Trump ele não pode só falar, não, tá bom, eu gosto do Putin, entendeu? Porque começa a criar muitos outros problemas em muitos outros lugares. A Europa, a OTAN está se preparando para uma guerra contra o Putin. E não é impossível que ele faça um movimento contra outro país, porque os outros países são muito menores, muito mais fáceis. Tipo, você pegar um bálticozinho, isso não quer dizer que os bálticos não vão lutar. Vão lutar que nem louco também. Mas é um país pequeno. Aí a diferença da Rússia em relação a eles é outra. Óbvio que a grande pergunta é: a OTAN vai lá defender o Báltico? E aí a OTAN vai lá defender o Báltico, a pergunta ainda mais precisa ou mais detalhada é quem da OTAN vai lá defender o Báltico? Os Estados Unidos vai lá defender o Báltico? Os Estados Unidos têm fôlego para defender todo mundo igual... Sozinho não. Pois é. Mas se os Estados Unidos não for, é um tipo de defesa que pode ser ajustada. Se ele for, aí acabou. Aí a Rússia realmente não tem chance. Mas a Rússia conta com isso, que os Estados Unidos não vai fazer esse movimento. Se entrar todos os outros europeus e os europeus já estiverem armados até esse momento, também não vai ser fácil para a Rússia. E se qualquer país báltico ou a Finlândia lutarem, eles podem resistir. A Finlândia resistiu na Guerra do Inverno em 1939, a invasão russa. Perdeu um pedaço do território, mas não perdeu a guerra e não foi conquistada. E lutaram assim, os soldados com esqui, esquiando por trás do tanque e sabotando o tanque. Foi uma guerra totalmente assimétrica. E os finlandeses agora... Então assim, força total, full force, treinando para a guerra com a Rússia. Entendi. O tempo inteiro. Que medo disso daí virar uma terceira guerra mundial para valer. Porque se o Putin ele só quer parar com a dominação total da Ucrânia, e isso não é nem de longe aceitável, né? Eu fico pensando, então, como é que isso daí vai parar? Você falou que estima-se que a Rússia tem mais 2 anos, mais ou menos, para segurar... Economicamente, do jeito que tá. Mas se passar desses 2 anos aí... A economia colapsa. É isso que a gente está falando. A economia vai entrar numa situação muito grave, vai começar a afetar muito a população. Entendi. E ele vai ter que começar a controlar muita coisa internamente. Agora, qual é a teoria da vitória da Ucrânia? E eu ouvi isso de vários analistas militares lá. A Ucrânia tem que ter uma taxa de letalidade muito mais alta do que a Rússia tem. Ou seja, ela tem que conseguir
matar muitos soldados russos sem eles conseguirem conquistar grandes territórios, que é o que está acontecendo hoje. A Rússia está avançando há um bom tempo, mas ela avança muito pouco, porque é uma guerra de atrito, War of Attrition, é uma guerra de desgaste. E é uma guerra onde você tem as bases consolidadas, as linhas de contato consolidadas. Meu, pra você romper aquilo, não vai. Tá todo mundo entrincheirado, tá todo mundo o campo tá minado, e você não consegue atravessar e romper aquilo com facilidade. Então, são poucos metros, poucos quilômetros que se ganha nos avanços russos. Agora tá vindo a ofensiva do verão russa. Já tá vindo há uns 2 meses. Ninguém consegue perceber uma grande quebra da linha de defesa. E aí tem uma outra questão, que é um problema de todas as guerras, e que o Clausewitz, que é um dos grandes pensadores da guerra, você tem o Sun Tzu e o Clausewitz. E o Clausewitz ele fala o seguinte, ele tem um conceito que se chama ponto de culminação. E ele explica que a guerra ela é feita de ciclos, de avanços e retrocessos. Se você fizer um avanço muito rápido, se prepare que você vai atingir o seu ponto de culminação e dali em diante a ladeira abaixo, recuando, perdendo tudo que você conquistou. Porque se você avança muito rápido, você não consegue consolidar o território que você conquistou. Então você está todo desorganizado, todo vulnerável. Não adianta você sair correndo que nem um louco. Beleza, você saiu correndo, aí você fala, tá, mas espera aí, mas tem uma porta aqui, uma janela ali, eu não tomei conta daquela porta, daquela janela. E quando você vê, você está sendo atacado por todos os lados, aí você sai em debandada, recuando. Esse é um problema. O segundo é as suas linhas de suprimento. Que para você avançar e levar munição, comida, combustível, armamento, tudo que você precisa criar uma linha logística imensa. Foi por isso que a Rússia não conseguiu, na ofensiva inicial, vencer a guerra. Porque ela tinha andado um mundo e quando ela foi chegar em Kiev, ela já estava super estendida. E ela não conseguia repor tudo isso rapidamente. Então, o Clausewitz ensinou que isso é um princípio da guerra. Cuidado com os seus avanços. Um sucesso ofensivo pode levar a uma derrocada e um retorno à defesa extrema. Então, não adianta mais a gente imaginar que a Rússia vai quebrar a linha de defesa e vai sair marchando que nem uma louca 10 horas andando na estrada. Você andou 10 horas na estrada, você olha para trás e fala, e agora? Aí a sua retaguarda tá toda desprotegida, você tá perdido no meio de um lugar, você vai ser emboscado de todos os lados. E aí, de repente, você sai correndo de volta para trás. Entendeu? Então, hoje a gente não existe, nenhuma analista militar sério imagina que vai ter um grande avanço, um breakthrough, que vai romper tudo e dominar o resto do país ou metade do país. Isso a gente não acha que vai acontecer. O que a Ucrânia tem de desvantagem? Ela não tem soldados suficientes na retaguarda. Porque se você rompe uma dessas barreiras e você avança, o que acontece com a sua retaguarda? Você tem que vir com o resto dos outros soldados para confrontar aquele avanço do inimigo. Só que a Ucrânia não tem essa sustentação de pessoal, de soldados, de homens para vir por trás. Então, hoje ela está distribuída ao longo de uma linha de defesa em grupos de 5, 10. E eu vi esses caras, eu conversei com eles, entrevistei vários deles, inclusive brasileiros. É mesmo? Vários. Falei com vários soldados brasileiros que estão lutando na Ucrânia, na Legião Internacional, que é uma divisão do exército ucraniano, que recebe gente do mundo inteiro. Colombianos são os que mais têm. Interessante. O que motiva esses caras aí pra guerra lá? Meu, assim, os brasileiros todos me disseram uma coisa. Bom, primeiro, assim, a maioria deles, o cara tem uma alma de guerreiro. O cara é um soldado, o cara foi militar aqui no Brasil, o cara tem isso no espírito dele. Ele é um combatente, ele é um guerreiro. E, um guerreiro sem guerra, você não tem propósito na vida, né? Então, o cara tem uma chama, tem uma atração por aquilo. Isso fica evidente na conversa com eles, fica patente.
E aí todos me trouxeram a questão, tô lutando, eu quero lutar pelo lado certo. Acho que esse é um fator, não dá pra dizer, é só por isso. Mas óbvio, o cara também é soldado. Teve um cara que eu entrevistei lá, que era soldado brasileiro, que ele não era militar. Ele era Uber, empresário. O cara fez 50 coisas e resolveu ser soldado na Ucrânia. Esse era mais estranho. Assim, a explicação dele, a motivação dele era mais difícil. Mas o cara quis ir pra guerra e achou que ele estava lutando do lado certo. E tá lá dando a vida dele para isso. E 2 dos brasileiros que eu entrevistei, os caras foram feridos em combate. Um deles explodiu um morteiro dentro da trincheira. O cara virou de costas. Foi inteiro ferido. Ficou 6 meses no hospital, sendo operado, assim, totalmente destruído. O cara foi ferido de novo. Aí agora ele virou operador de drone. Entendi. O outro quase perdeu o braço. Com um estilhaço de uma explosão de um drone, se eu não me engano. O cara ficou 6 meses operando o braço, várias operações. Eu falei, mas o braço tá direito? Não tem um movimento total, tal. Mas aí voltando então para a tática de combate. Os caras estão divididos em grupos de 5, 10 nas trincheiras espalhadas. Tipo, de distância uma da outra. E aí, o que o russo faz? Ele tenta penetrar e dominar um desse. Como os russos sabem que não tem uma grande retaguarda, ele manda 10, 5 para vencer essa posição e conquistar essa posição e dali para frente ele avançar. Ou segurar aqui, aí vem um monte, chega e fica daqui e dali eles começam a entrar de novo, entendeu?